Olá, pessoal. Professor David, tudo bem com vocês? Estamos corrigindo os exercícios de taxas equivalentes e este vídeo é a correção do exercício de número 3. Vamos lá. 3. Determinar as taxas mensal e trimestral equivalentes a 24% ao ano. Neste caso, nós temos uma taxa de 24% ao ano e ele quer saber quanto que seria essa taxa se fosse uma taxa mensal e também se fosse uma taxa trimestral. Então, nós vamos ter que fazer duas vezes o cálculo, ok? Então, vamos lá. Nossa taxa de 24% ao ano. Aí ele quer que a gente faça o cálculo e transforme essa taxa em uma taxa percentual ao mês. E ele também quer que a gente transforme essa taxa em uma taxa percentual ao trimestre, ok? Então, ó, taxa 24% ao ano. Ele quer que a gente transforme ela em uma taxa ao mês. E também que a gente transforme ela em uma taxa ao trimestre. Aqui é a fórmula matemática da taxa equivalente. Quando a gente está utilizando uma fórmula, a gente pode utilizar uma taxa percentual? Não, a gente não pode. Então, o que a gente tem que fazer para tirar esse sinal de percentual? A gente precisa dividir por 100. Então, a gente faz 24 dividido por 100. 24 dividido por 100 dá 0,24. Então, ao invés de utilizarmos 24 na fórmula, nós vamos utilizar o 0,24, ok? Primeiro, a gente vai transformar essa taxa em uma taxa ao mês. Então, vamos lá. 1 mais i, aqui a gente vai substituir o i. Então, o i vai ser o 0,24. O prazo que a gente quer transformar essa taxa em uma taxa ao mês. Então, o mês a gente deixa com 1. O prazo que a gente tem uma taxa percentual ao ano. O ano tem quantos meses? 12. Então, como é que ficou aqui substituindo as informações? 1 mais 0,24. Esse 0,24 foi o nosso i. O prazo que a gente quer é com relação a um mês. Então, a gente deixa um 1. E o prazo que a gente tinha uma taxa percentual ao ano. O ano tem 12 meses, então a gente substitui aqui embaixo por 12. Menos 1 vezes 100, ok? Vamos lá para HP 12C. Então, ó, calculadora com 6 dígitos, com 6 casas, tá? Com C no visor de capitalização composta. O primeiro valor que nós temos é 1. Vamos utilizar esse 1 agora? Não, nós não vamos. Se nós não vamos utilizar, a gente aperta o Enter para registrar. Qual que é o próximo valor? É o 0,24. A gente vai utilizar esse 0,24 agora? Sim. Fazendo o quê? A soma. Então, primeiro a gente está resolvendo parênteses, ok? Então, 1 mais 0,24, 1,24. Depois de resolver o parênteses, a gente precisa resolver o quê? Essa fração, 1 sobre 12. Então, continuando, qual que é o próximo valor? 1. A gente vai utilizar esse numeral 1 agora? Não, a gente não vai. Então, o que a gente faz? A gente registra. Qual que é o próximo valor? O 12. A gente vai utilizar esse 12 agora? Sim. Fazendo o quê? A divisão. 0,083333. Então a gente precisa agora fazer qual cálculo? A gente já resolveu o parênteses e já resolveu a fração. A gente precisa fazer o quê? A potenciação dessa fração sobre aqui a soma do parênteses. A soma, ela já está registrada na memória da calculadora. O cálculo da fração, ele já está no visor. Então é só a gente apertar aqui, ó, o y elevado a x. Ok? Qual que é o próximo valor que nós temos? O 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Sim. Fazendo o quê? A subtração. E por último, o que a gente tem que fazer? 100. E a gente vai fazer qual cálculo? Multiplicação. Resultado final. Duas casas. Então a gente aperta o F2. Deu 1,81% ao mês. Então, 1,81% ao mês.
Então, uma taxa de 24% ao ano, ela é equivalente a 1,81% ao mês. Ok? Então, aqui nós terminamos o exercício 3, a primeira parte. Porém, ele tem a segunda parte que ele pede o quê? Para a gente transformar essa taxa de 24% ao ano em uma taxa trimestral. Então vamos lá. Aqui, como é que vai ficar as informações? Deixa eu apagar. Ó. 1 mais o I, a nossa taxa permanece a mesma, 24% ao ano. Como a gente não pode utilizar uma taxa percentual, a gente coloca essa taxa unitária, 0,24. O prazo que a gente quer agora? A gente quer um prazo com relação ao quê? Ao trimestre. O trimestre tem quantos meses? 3. Ok? Então antes aqui estava o quê? 1. Por que estava 1? O 1 era com relação ao mês, que era um que a gente queria. E agora a gente quer o quê? Relação ao trimestre. Trimestre são quantos meses? 3. Qual que é o prazo que a gente tem? Aqui é a taxa, né? 24% ao ano. O ano tem quantos meses? 12. Então, substituindo as informações, onde nós chegamos? 1 mais 0,24 elevado a 3 sobre 12 menos 1 vezes 100. Ok? Vamos lá. HP12C. Vou apertar aqui ó, o FCLX, que na verdade estou apertando o FREG para limpar tudo. F6 para a gente trabalhar com 6 casas. Minha calculadora continua com 6 de capitalização composta. Ok? Primeiro valor que nós temos então é 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Não, a gente não vai. Se a gente não vai, a gente aperta o Enter para registrar. Próximo valor, 0,24. A gente vai utilizar esse valor agora? Sim. Fazendo o quê? Fazendo a soma. Então, a gente já somou aqui dentro do parênteses. Próximo valor é o 3. Vai utilizar esse 3 agora? Não, não vai. Então, a gente aperta o Enter para registrar. Depois, a gente tem o 12. Vai utilizar ele? Sim. Fazendo o quê? A divisão. E agora a gente precisa elevar esse 0,25 sobre aqui o resultado de 1,24. Então, esse daqui já está no visor, que foi o primeiro que a gente calculou. Esse daqui já está na memória, né? No caso da calculadora. Esse daqui está no visor que a gente acabou de calcular. É só apertar aqui, ó, o y elevado a x. Qual que é o próximo valor? 1. A gente vai utilizar ele? Sim. Fazendo o quê? A subtração. E por último, o que a gente faz? 100 vezes. Opa, foi a mais. Como foi a mais, eu aperto aqui, ó, só o CLX, porque eu não registrei. Eu digito novamente. 100 vezes. Como é resultado final, eu aperto F2. O resultado, então, 5,53% ao trimestre. Então, ó, I é igual a 5,53% ao trimestre. Ok? Então, uma taxa de 24% ao ano, ela é igual a uma taxa de 1,81% ao mês, e ela é igual a uma taxa de 5,53% ao trimestre. Isso quando a gente está falando de juros compostos. Ok, pessoal? Então, aqui finalizamos a correção do exercício 3. Bons estudos a todos. Nos encontramos aí no próximo vídeo. Abraços, até mais. Tchau, tchau.